Quando eu tinha 13 anos, tinha uma babá que vinha uma vez por semana, já que minha mãe trabalhava até tarde todo sábado à noite. Sempre achei que estava velho demais para ainda ter uma babá e odiava ter alguém me vigiando o tempo todo. A principal pessoa que minha mãe trazia era um cara de 20 anos, Thomas, que era filho de uma amiga de trabalho da minha mãe. Esse cara era realmente estranho, e eu não gostava dele de jeito nenhum. Ele falava pouco e apenas agia de maneira realmente estranha e desajeitada, mas sempre que interagia com minha mãe, ele agia extra simpático e conversador. Eu mencionava isso para ela, mas ela sempre dizia que eu estava apenas tentando me livrar dele para poder ficar sozinho. De qualquer forma, era um sábado à noite normal, e Thomas havia acabado de chegar, um pouco atrasado como de costume. Minha mãe conversou com ele por um pouco e depois foi trabalhar. Eu fui para o sofá e liguei meu Xbox para jogar alguns videogames apenas para passar o tempo. Eu geralmente ia para a cama às 22 horas, então teria que passar 4 ou 5 horas com Thomas. Na maior parte do tempo, encontrava algo para fazer sozinho, porque ele nunca realmente falava comigo e ficava apenas na cozinha ou na nossa área de loft. E hoje não foi diferente. Ele ficou na cozinha por um pouco, e depois de alguns minutos, ouvi ele conversando com alguém. Tentei ouvir o melhor que pude, mas não consegui entender o que ele estava dizendo. A cozinha ficava logo atrás da sala de estar onde eu estava, mas ele estava falando muito baixo. Ele continuou conversando por alguns minutos, e então a conversa parou, seguida por ele entrando na sala de estar e parando ao lado do sofá. Eu olhei para cima e vi que ele estava segurando seu telefone. Thomas disse que alguém viria até aqui apenas por um segundo e para eu não me preocupar. Eu realmente não sabia como responder, além de apenas dizer: ok. Era bem estranho, embora eu soubesse que definitivamente não era algo que qualquer babá deveria fazer, mas também sabia que não havia nada que eu realmente pudesse fazer sobre isso. Os próximos 20 minutos foram realmente estranhos, já que ele não mexeu no telefone ou em nada. Ele apenas sentou lá no sofá comigo, olhando ao redor e não dizendo nada. Ele raramente ficava no mesmo cômodo que eu, então isso foi bastante fora do comum. Nossa sala de estar ficava bem perto da porta da frente, então acho que ele estava apenas esperando a pessoa chegar. Eventualmente, um carro entrou na garagem e um homem bateu na porta. Thomas levantou-se rapidamente e foi até a porta. Depois ficou em frente a ela por um momento antes de se virar para mim e dizer que voltaria em apenas 1 minuto. Então, ele abriu a porta, saiu e fechou a porta atrás de si. Toda essa situação me deixou curioso sobre o que estava acontecendo com ele. As persianas das janelas estavam abertas apenas o suficiente para eu ver as sombras deles, se movendo na garagem. Pude perceber que o homem entregou a Thomas uma sacola grande e depois entrou em seu carro e foi embora. Alguns segundos depois, ouvi a tampa do lixo do lado de fora batendo com força, seguida por Thomas entrando de volta pela porta da frente. Toda a interação parecia estranha, e eu não pude deixar de perguntar a ele sobre o que era tudo aquilo. Thomas respondeu dizendo que era apenas um amigo, e que ele havia deixado sua carteira na casa do amigo na noite anterior, então ele estava apenas deixando-a. Pude perceber que havia algo errado com a maneira como ele respondeu, e isso não explicava a sacola grande que vi ele segurando, mas eu não queria questioná-lo mais. Então apenas disse ok e voltei a jogar meu jogo. Mas as coisas ficaram muito mais estranhas conforme a noite progredia. Durante a próxima hora, pude ouvir Thomas tendo várias ligações telefônicas com alguém na cozinha e, em um momento, ele foi para a área de loft distante, onde pude ouvi-lo elevando a voz. Ainda assim, eu não conseguia entender o que ele estava dizendo. Depois, talvez, da 5ª ou 6ª ligação, o mesmo carro de antes entrou na garagem novamente e Thomas imediatamente saiu correndo sem dizer nada. Pude perceber pela linguagem corporal deles e pela maneira como se moviam que eles estavam claramente discutindo sobre algo. Então Thomas saiu por 30 segundos e depois voltou com a sacola de antes. O homem a pegou e a colocou no banco de trás. Depois foi embora às pressas. Thomas voltou para dentro e pude ver a frustração em seu rosto. Ele foi até a cozinha e não voltou até às 22 horas, quando me disse que era hora de ir para a cama. Eu me preparei e deitei na cama enquanto Thomas ficava no andar de baixo. Ele normalmente ficava até minha mãe chegar em casa à meia-noite, mas apenas alguns minutos depois,
ouvi a porta da frente abrir e fechar. Esperei por 10 minutos e então desci para ver se ele ainda estava lá, mas com certeza ele havia ido embora. Olhei pela janela e o carro dele também tinha ido embora. Fiquei acordado na cama por algumas horas, esperando minha mãe chegar em casa, e então contei a ela tudo o que tinha acontecido. Ela pareceu acreditar em mim desta vez, já que também achou estranho e realmente antiprofissional deixar a casa antes dela chegar em casa. No dia seguinte, ela tentou ligar para ele, mas ele não atendeu. Eventualmente, porém, ela conseguiu falar com a amiga dela, que era a mãe de Thomas, e perguntou o que tinha acontecido. E ela disse que Thomas tinha voltado para casa se sentindo mal. Ambos sabíamos que era mentira, e não fazia muito sentido, já que ele poderia ter ligado para ela e dito que não estava se sentindo bem. Enfim, já se passaram quase 10 anos desde que tudo isso aconteceu, e ainda me pego pensando em quão estranha foi aquela noite. Sempre me pergunto sobre o que os dois estavam discutindo, por que ele saiu e o que estava na sacola. Fiquei lá ouvindo por mais alguns minutos antes de eventualmente voltar para o sofá. Comecei a me perguntar se minha mente estava apenas me pregando peças, já que eu estava um pouco assustada por estar em uma casa cercada por uma floresta no escuro. Sempre me senti segura durante o dia e, na verdade, gostava muito, mas assim que o sol se punha, ficava um pouco inquieta. De qualquer forma, aumentei o volume novamente e decidi deitar para tentar me deixar mais sonolento. Aparentemente funcionou bem demais e eu adormeci no sofá logo depois. Algumas horas mais tarde, acordei percebendo que a TV ainda estava ligada. Desliguei e me sentei esfregando os olhos cansados. Mas então comecei a sentir uma sensação desconfortável novamente, ao notar o quão silencioso estava na casa. Não havia som algum. Então, comecei a ouvir aquele mesmo som de passos, mas desta vez estava claramente soando como passos. Vinha do lado direito da casa, que era bem ao lado do cômodo em que eu estava. Poucos segundos depois, eles param, aparentemente bem do lado de fora de uma das janelas que estava com as cortinas fechadas. Verdadeiramente assustada, caminhei lentamente e em silêncio até a janela e puxei a cortina para trás. Não havia nada lá. Olhei em volta e não vi nada. Imaginei que estava apenas imaginando coisas e estava apenas muito cansada, então peguei um copo d'água e subi para ir dormir. Na manhã seguinte, preparei nosso café da manhã e nos sentamos juntos para conversar sobre o que gostaríamos de fazer naquele dia. Mas enquanto discutíamos os planos, Sara me perguntou por que eu estava andando do lado de fora na noite passada. Congelei por um momento e então perguntei o que ela viu. Ela disse que ouviu alguém andando ao redor da casa por quase 1 hora, logo depois que tinha ido para a cama. Um calafrio percorreu meu corpo e disse a ela para ficar dentro de casa, enquanto eu ia dar uma olhada lá fora. Peguei uma pequena faca, só por precaução, e saí pela porta da frente. Andando ao redor da casa, era difícil dizer se algo era da noite passada ou se já estava lá antes, mas notei alguns arranhões nas paredes perto de algumas das janelas e portas. Fora isso, tudo parecia normal. Não conseguia dizer se havia alguma pegada, já que o quintal era principalmente de grama espessa. Quando voltei para a porta da frente, vi aquele mesmo homem de ontem andando pela rua na frente da casa. Ele estava apenas passando, mas novamente, esta casa estava bem longe de qualquer outra coisa. Então ele teria que ter andado pelo menos alguns quilômetros para chegar até aqui. Voltei para dentro e disse a Sara que íamos para o shopping hoje e passear. Eu realmente não. Queria mais estar na casa, então queria passar o máximo de tempo possível fora. Ficamos fora por um tempo e não voltamos para casa até às 6. Minha amiga me ligou logo depois apenas para verificar como estávamos. Mencionei o homem estranho que tinha visto e descrevi suas características para ela. E ela realmente disse que reconheceu o homem de algumas semanas atrás. Aparentemente, ele tinha ido até a casa dela e perguntado se poderia passar a noite, ao que ela obviamente recusou. Concordamos que, se mais alguma coisa acontecesse, eu não arriscaria e chamaria a polícia. Quando o sol começou a se pôr, fiz questão de verificar todas as portas pela última vez
para garantir que estavam trancadas. Eram cerca de 21 horas e Sara e eu estávamos jogando um jogo de tabuleiro rápido antes de dormir, quando ambos começamos a ouvir um som suave de batidas vindo de fora de uma das janelas. Levantei lentamente e disse a Sara para ficar calma. Mas então um arranhão alto veio de fora das paredes da casa, bem ao lado da janela do cômodo em que estávamos. Peguei Sara e corri para a garagem. Entramos no carro e saí da garagem o mais rápido que pude, garantindo que a garagem estivesse totalmente fechada antes de partir. Não consegui ver muito na escuridão enquanto saíamos, mas Sara disse que viu alguém correndo para as árvores atrás da casa. Estacionei no estacionamento de um hotel e liguei para a polícia para relatar o incidente. Depois liguei para minha amiga para informá-la sobre o que tinha acontecido. Fomos encontrados 10 minutos depois por 2 oficiais no hotel e eles nos informaram que mais 2 estavam na casa, olhando ao redor. Conte-lhes tudo e dei-lhes uma descrição do homem e, eventualmente, eles partiram. Acabamos ficando em um quarto no hotel pela noite. Na manhã seguinte, minha amiga ligou e disse que seu voo tinha acabado de pousar e que ela estaria de volta em 1 hora. Então nos dirigimos para a casa. Esperamos na entrada da garagem até ela chegar e então entramos todos juntos para garantir que estava seguro. Fiquei por algumas horas apenas para conversar sobre tudo e então disse adeus e fui para casa. Definitivamente foi uma das coisas mais assustadoras que já aconteceu comigo, mas, felizmente, o homem foi pego 1 mês depois de ter sido denunciado por várias pessoas por tentar invadir suas casas. O que mais me assusta no homem é que ele nunca disse qual era o motivo de suas ações. Ele aparentemente invadiu uma das casas, mas não roubou nada. Apenas olhou ao redor por um pouco e depois saiu de mãos vazias. Sempre me faz pensar o que ele estava realmente tentando fazer na noite em que tentou invadir. Trabalhei como babá durante meus anos de faculdade, apenas para ganhar um dinheiro extra, sem precisar ter um horário fixo de trabalho. Na maior parte do tempo, cuidei do filho de 4 anos de uma família algumas vezes por semana, já que os pais frequentemente tinham eventos de jantar por causa do trabalho. O menino era quieto, mas eu apreciava isso porque ele era fácil de cuidar. Ele não fazia muito além de assistir TV e brincar com seus brinquedos, e parecia gostar de mim. Essa era a minha 6ª vez cuidando dele. Cheguei a casa pouco antes de seus pais saírem, e eles explicaram que voltariam para casa por volta das 23 horas daquela noite e que eu precisava garantir que ele estivesse na cama às 21 horas. As primeiras horas transcorreram como de costume. Assisti à TV com ele e fiz uma pequena pizza congelada. Depois de terminar sua comida, ele me disse que precisava usar o banheiro e saiu por alguns minutos. Quando voltou, perguntou sobre os ruídos de arrastar vindo do porão. Fiquei confusa e imediatamente desliguei a TV. Com certeza, assim que a TV silenciou, pude claramente ouvir algo se movendo lá embaixo. Era muito fraco, porém, e eu não conseguia identificar o que era. Vendo que o menino estava claramente assustado, assegurei que estaria tudo bem e que provavelmente era apenas um pequeno animal que havia entrado. Disse para ele esperar aqui em cima, enquanto eu ia verificar o que era. Neste ponto, os arrastares já haviam parado. Nunca estive no porão dessa casa antes, já que era inacabado e nunca havia razão para descer lá, então eu estava definitivamente cautelosa. Abri a porta e acendi a luz pela escada. Então, desci silenciosamente e acendi a luz no pé da escada também, que iluminou todo o cômodo. Era um espaço bastante grande, principalmente preenchido com caixas de armazenamento. Andei por aí verificando atrás de algumas caixas, mas depois de não ver ou ouvir mais nada, voltei para o andar de cima. O menino estava me esperando no sofá e se levantou quando me viu. Disse a ele que estava tudo bem e que não havia nada lá embaixo, e o abracei forte apenas para fazê-lo se sentir melhor. Depois de alguns minutos, já havíamos esquecido todo o incidente.
e algumas horas mais tarde estava quase na hora de dormir e comecei a prepará-lo para a cama. Subimos para o quarto dele e me certifiquei de que estava pronto. Então disse boa noite e voltei para o andar de baixo. Sentei no sofá por cerca de 30 a 40 minutos, apenas navegando pelo meu celular, antes de ouvir arrastares vindo do porão novamente. Mas desta vez estava muito mais alto. Meu coração parou por um segundo enquanto ouvia. Então, ouvi a porta do quarto se abrir no andar de cima e o menino chamou meu nome. Disse a ele para ficar onde estava e não descer. Levantei e me dirigi à porta do porão. Neste ponto, eu estava bastante aterrorizado. Peguei meu celular e o preparei para ligar para o 190, enquanto abria a porta, o mais silenciosamente possível. O arrastar parecia estar próximo ao pé da escada agora. Estendi a mão e acendi as luzes imediatamente. Bati a porta e corri para o andar de cima para pegar o menino. Então saímos direto pela porta da frente e liguei para o 190. Fiquei do outro lado da rua, olhando para as janelas enquanto esperava a chegada da polícia. Também liguei para os pais para informá-los sobre o que havia acontecido e para que voltassem para casa o mais rápido possível. Quando a polícia finalmente chegou, contei a eles o que aconteceu. Ao acender as luzes pela escada, vi um homem seminu agachado no pé da escada, enquanto mexia em uma caixa de armazenamento. Eles vasculharam a casa cuidadosamente e encontraram evidências claras de alguém morando recentemente no porão, com pilhas de lixo enfiadas em caixas, mas não encontraram ninguém. Quando os pais chegaram, agradeceram-me por ligar e conversaram com a polícia sobre a situação. Cerca de 1 hora depois, pude ir para casa enquanto eles asseguravam a casa e preenchiam os relatórios. Passei os próximos dias realmente abalada e bastante paranoica. Por algumas semanas, mantive contato com os pais para ver se havia alguma atualização sobre o homem, mas nada surgiu. Eventualmente, perdemos contato, pois eu não queria mais ser babá. Acho que a coisa mais aterrorizante sobre isso foi que ele nunca foi pego. E poderia estar vivendo no porão de outra pessoa agora, mesmo sem eles saberem.